Salve, bando de loucos! Martínez acaba de se despedir oficialmente do Corinthians. O goleiro do Fortaleza reprova em exames médicos no Corinthians. E agora surge uma possível bomba sobre Hugo Souza querendo sair do timão após a Copa do Mundo. Isso e muito mais você acompanha comigo agora. E se você também é o louco do bando, se inscreva e deixe seu like aqui no vídeo. Bora lá! Uno no sabe lo importante que es Corinthians hasta que viste la camiseta de Corinthians. Ser Corinthians é ter raça, é ter garra, é ter determinação, é lutar até o último segundo, é nunca desistir mesmo quando tudo parece difícil, é entender que o jogo só acaba quando o juiz apita, é cair, levantar e continuar brigando. O Corinthians é paixão que não se explica, se sente, é arrepio, é grito, é emoção que transborda. E ao lado dessa história gigante caminha a maior demonstração de amor ao futebol. A fiel torcida. Uma torcida que não abandona. Que canta quando o time está ganhando e canta ainda mais quando está perdendo. Que empurra, que acredita, que transforma a pressão em força. A fiel é o combustível, é o coração batendo forte na arquibancada. E enquanto houver um coração alvinegro pulsando, vai ter luta, vai ter entrega, vai ter história sendo escrita. O sangue no olho é para sempre. Vai, Corinthians! Continuando. Scream for me, Corinthians! Notícias do Corinthians, em nome de KTO. Chance extra KTO. Saiba mais em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bora, Motinha. Vamos lá. Coringão aí. Vamos falar que gente reprovada no Corinthians, hein? Ih, rapaz, Ricardo, goleiro do Fortaleza. João Ricardo. Né? João Ricardo, goleiro do Fortaleza. Foi reprovado nos exames, mano. Né? Foi lá pro Einstein, fez os exames. Ele tem problema no ombro. Falou que foi o Einstein. Acabei de ver a reportagem aqui. Olha, eu vi o pessoal falou até do laudo do Sírio. Então, acho que ele foi refazer, porque o que acontece? Tá tendo uma briga entre o Fortaleza e o Corinthians. Sim. O Fortaleza tá muito puto, falou que o jogador é apto, né? O Corinthians falou, fez os exames e ele não exame passou. do que, Motinha? No ombro. Ombro? Ele tem problema no ombro direito. E que eles não estaria apto a jogar. E aí, diz que tá tendo um, tipo assim, né? Porque Entreveiro. Fortaleza não gostou nada dessa história. O jogador tá voltando pra Fortaleza e ele não foi aprovado no Corinthians, né, mano? Então, e seria o reserva do Hugo, né? E um baita goleiro, porque até a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, apesar do Fortaleza ter caído, mas ele era um cara aí que, mano, era um dos goleiros mais exigidos e um dos goleiros que mais fazia defesa difícil dentro da competição. Pra mim, ia ser um reserva à altura, assim, do Hugo Souza, melhor do que os que o Corinthians tem à disposição ali. O próprio o Longo lá, o Felipe Longo, enfim, qualquer outro goleiro, Kaique, que também foi relacionado no último jogo. Eu acho que o João Ricardo seria uma peça importante dentro dessa engrenagem, porém, pelo que eu tinha visto aí, Motinha, parece que ele foi reprovado no exame clínico ali dentro do próprio hospital. Eu tinha visto o Ciro Libanês, se foi o Einstein, depois eu vou até olhar a matéria novamente ali, mas eu tinha visto que era o Círio. E mais 3 profissionais especializados em ombro, também fizeram ali a avaliação a respeito do que mostraram os exames e também recomendaram a não contratação. O Fortaleza, ele tá bravo, Motinha. Contratação de risco, né? O pessoal tá analisando. Então, o pessoal do Fortaleza tá bravo porque parece que ele chegou em São Paulo na segunda-feira, fez os exames, aí não passou, mas ele tava treinando já há 20 dias no Fortaleza e já tinha esse papo aí do João Ricardo tá sendo monitorado pelo Corinthians desde, acho que metade de janeiro, final de janeiro. Mas não passou mesmo ou meteram um Alisson, uma desculpa? Então, o Fortaleza tá alegando que o Corinthians agiu até de má fé, porque ontem foi o último dia de janela, né? Pra quem pudesse tá se transferir. especializando, porra. Então, mas o RG, na boa, se o jogador apareceu somente na segunda-feira pra fazer os exames, e ele tava se condicionando pelo fato de ter operado o ombro recentemente, tanto que já desde o término do Campeonato Brasileiro já não tava mais jogando, e tava nesse período de readaptação. Por exemplo, o Neymar. O Neymar é um jogador também, RG, que nesse período de recuperação, quanto tempo ele ficou fora? Então é difícil você também colocar um cara pra fazer exames, porque quando você vai fazer um exame desse, é um cara que não pode ter restrição de movimento. É um cara que tem que estar mostrando ali realmente que ele tá apto.
O próprio Tioca, que foi lá na Torino fazer exame médico, também não passou. Mas E o tava Corinthians jogando. não sabia disso? Das condições do... Então, sabia que ele tinha operado e aí marcaram os exames aí pra essa semana agora. Ele chegou em São Paulo na segunda-feira e tudo indicava que se ele passasse nos exames médicos, o contrato seria assinado. O Fortaleza ele precisa se desvincular do João Ricardo, porque o João Ricardo é um dos maiores salários do clube, RG. E o Fortaleza caindo pra Série B, ele tá tentando dar um alívio na Que folha. estranho isso tudo, hein? De novo. Mais uma situação estranha. Situação estranha. Mas isso aí... E aí o Fortaleza, Sombra, ele solicitou ao Corinthians aí o laudo do hospital e dos 3 profissionais aí que eles alegam ter aí que passaram a avaliação deles, o ponto de vista deles aí clínico a respeito do atleta, para que eles possam também ter opiniões aí, talvez, de profissionais aí da alçada do Fortaleza. Acaba com a imagem do cara, né? De repente, Na moral, Motinha, o Corinthians parecia aqueles caras que ficam querendo comprar carro de leilão, sabe? Fica querendo arrumar um BOzinho pra pagar mais barato. Não, mas o João Ricardo, ele viria por empréstimo, cara, e não teria custo no seu salário, RG. Então eu não acho que talvez a parte financeira tenha sido um entrave nessa situação. É diferente da situação do Alisson. O Alisson, o Corinthians ele não concordou com os métodos ali que dar grana lá. que ele teria que desembolsar pra bancar um Alisson dentro do clube, fora o salário, né? toda a Porque remuneração chegaram pro a São trocar Paulo. até as minutas de contrato, né? Com relação a quê? Alisson e Corinthians, né? Então, mas aí, a partir do momento que você não consegue um denominador comum com relação à grana, eu posso me interessar pelo seu carro. Você tá vendendo teu carro. Eu falo, Sombra, bacana teu carro, te ofereço X. Aí você fala, mano, X não dá. Eu quero X e Y. Eu vou olhar se cabe no meu orçamento ou não. Mas você não acha que... Aí você fala, fica esse dia aí, ó. Dá um rolê com o meu carro, me devolve amanhã. Mas você não acha que uma minuta só é trocada depois que você chega a consenso de valores? Pode ser, mas a partir do momento que você pode chegar também à noite e pegar e falar, não quero mais, tem um negócio que... agora sim. Tem um negócio que você pode falar. Não falar. quero mais. Então, mas você pode falar, olha, fiz as contas aqui, por mais que eu tenha me empolgado em ter feito um test drive e ter gostado do carro, mas eu tô olhando aqui direitinho, com calma, dentro da razão, passou o momento de euforia, não cabe dentro do meu orçamento. Ou eu acho que esse valor Você já pedindo mais que a do que FIP. vale. Então você já aceita que poderia ter realmente o acordo sido verbalmente fechado e Com depois... relação a quê? Corinthians e São Paulo? Ou Corinthians e Fortaleza? Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo, Sombra, da mesma forma que aconteceu na transação do Milan, eu acho que eles podem ter, olha, beleza, é isso? Vou tentar aqui, mas acho que vai dar. Não duvido, não. Não duvido, não. Porque pro São Paulo ter liberado, São Paulo ter liberado o próprio atleta pra estar indo dentro do CT do Corinthians, eu acho que... alguém deu um aval, né? Positivo ele deve ter recebido. Isso foi estranho. Mano, deve ter alguma atualização em relação a isso nos próximos dias, mas ontem fazendo o programa lá com o Daniel Perrone, ele cravou e ele me passou a fonte em off, quem foi que falou, e o Alisson mostrou um contrato assinado pelo Corinthians em relação a isso. Por isso ele foi até lá e o São Paulo liberou. Então, o Alisson tem um contrato assinado pelo presidente do Corinthians e isso deve acontecer nos próximos dias. O Alisson deve entrar com uma ação contra o Corinthians por conta disso aí. Mas, Marcão, se ele tem um contrato assinado pelo próprio Corinthians, ele já deveria ter mencionado isso, inclusive para forçar inclusive, o fato dele estar já jogando pelo clube. Mas assim, não sei porque ele não fez. Marcão, senhor, quem viu esse contrato assinado? Eu vou te mandar no WhatsApp aí, Sombra. Tá. O André Hernan que deu a informação que foi no Einstein, viu? O André Hernan, então confio no André Hernan. A menos que ele tenha feito também um outro exame aí. Pode ser. Depois ele foi consultado mais 2 especialistas. Pode ser que pra tenha. ter certeza. E aí os especialistas falaram para o Corinthians, é uma contratação de risco. Entendeu? Não quer dizer que ele não está apto para jogar, diz que é uma contratação de risco. E o Fortaleza alega o seguinte, o goleiro vem treinando 2 semanas, não tem constatado nada e tá tudo bem. Falando de goleiro já, né, mano? Vamos mudar de assunto aqui. Hoje começou a surgir aí algumas mídias corintianas que o Hugo Souza teria falado que desejaria ir pra Europa depois da Copa, depois de uma possível Copa e tal, né? E aí... Quer ir embora. Não, pelo Quer ir contrário, embora, ele lógico que quer ir mesmo embora. desmentiu. Então, é isso que eu ia falar. Mas estão falando bosta. Ele, inclusive, postou nas redes sociais dele, falou, jamais, eu não sei de onde tiraram isso, o pessoal tá louco. Eu não falei nada. Pra ficar de bem com a torcida. Eu não falei nada, não levantei hipótese nenhuma. Mais um recuando no Corinthians. Então, não há entrevista, não há uma entrevista, não há uma entrevista, não há um áudio dele falando isso, né, mano? Mas isso aí foi uma especulação que fizeram, que até o staff dele nega.
o staff negou, né? Falou, não, a gente não tá sabendo de nada, gente. Vocês Mas peraí, estão... de onde nasceu isso? Ah, de vários Mota, blogs né? corintianos. Mota o caramba, cala tua boca. Peraí. Não é blog. Jumento. Parece que tem uma matéria, Sombra. Bota Salvo news. engano, pode ser até um equívoco da minha parte, mas eu vi alguma coisa assim, se eu não me engano, foi no Globo Esporte. Foi no Globo.com. No GE. Aí. Eu não sei nem quem assina essa matéria e tudo mais. Mas, cara, eu acho que você colocar um negócio desse sem você ter, de fato, um vídeo ou algo que Provando, comprove realmente aí um negócio desse, eu acho que é você colocar o cara numa saia justa absurda. Porque eu posso chegar agora e pegar e falar, um cara do Palmeiras, o Vitor Roque tá louco pra voltar. É muito simples eu chegar aqui, pegar e falar, tem uma informação e é isso. E soltar isso e todo mundo começar a repercutir. Mas aí vai muito de você saber da credibilidade de quem escreve, né, Mas mano? é que tá, mas a questão Se fosse não o André Hernan, você ia questionar? Mas, ô Sombra, se não tivesse um vídeo do cara falando isso, eu iria, porque a partir do momento que o cara manda uma dessa, é muito o disse-me disse. Porque aí o cara fala, eu vou me resguardar o direito de não citar minha fonte. É muito tranquilo pro cara meter uma dessa, RG, e colocar o jogador numa berlinda, que eu acho que é complicado. Tem também interesse, às vezes, aí de empresário que solta isso, talvez não seja o caso, porque acho que até o próprio empresário e a equipe do Hugo Souza também se manifestaram contrários a essa matéria. Foi o Vitor Chicaroli, viu, mano? Que fez a matéria do GE. É um cara bem informado, Ele mas... escreveu o seguinte, ó. Protagonista no Corinthians, Hugo Souza cogita voltar à Europa após a Copa do Mundo. Então, mas é uma situação que você induz metendo que o cara tá querendo sair do clube. Mas se não... E a partir do momento que o próprio jogador, eu vi uma matéria, que matéria não, aspas dele no próprio Twitter. Ele coloca assim, ó, eu quieto no meu canto, do nada uma matéria dessa, vai entender. E aí ele posta aqui, e no caso aqui é time do povo, e colocou aqui talvez a repercussão da matéria do GE, mas ele já demonstra aqui que não é isso que ele quer. Então é o disse-me disse. Que é um cara que pode ser que volte pra Europa, Domênico Gato? Pode ser. Porque todo jogador, o Hugo Souza ainda é um cara jovem e talvez a tendência é até ele receber propostas, como já teve do Milan recentemente. Se eu não me engano, acho que foi o Besiktas também que fez uma proposta pra ele. Mas aí você colocar isso dentro de uma matéria, induzindo o que ele quer, Mano, eu acho que tem um ponto de diferença muito grande. Mas vamos lá. O jornalismo preserva o direito de você resguardar a fonte. Isso que você disse que qualquer um pode chegar e falar, eu não quero entregar minha fonte, é verdade, pode. E por isso que se diferencia entre jornalistas com credibilidade e outros sem credibilidade. Mas para o jornalismo ser levado a sério, nem sempre você tem a obrigação de ter o áudio ou um vídeo. Às vezes você tem um bate-papo, vou fazer informal. Aqui, um bate-papo informal. Tá aqui, o RG é o empresário do jogador. Oi, e aí, RG, tudo bem? Bem depois da Copa, se ele for bem na Copa, etc e tal, aí o empresário chega... Então, o Sombra, o negócio é o seguinte, cara, se ele for bem, pode aparecer, ele é um né? cara que ele quer voltar para Europa. E se aparecer, por que não? Pode E aparecer. se aparecer, por que não ir para Europa? Por que não voltar para Europa? Pronto. Mas é que tá. Agora eu vou fazer outro contraponto. Então, se eu sou jornalista, eu vou ter que chegar e falar assim, olha, você pode me dar uma informação, mas olha, eu preciso gravar em áudio e vídeo, porque amanhã vão desconfiar de mim. Não, mas a questão não é essa. A grande questão é justamente a credibilidade que você fala. A partir do momento que o cara mete uma matéria como essa, e aí vem o próprio goleiro desmentindo o cara, pelo fato de ele não ter uma prova, talvez ele não tenha isso gravado pra desmentir a versão do goleiro, quem fica ruim é ele. Quem fica ruim é ele, porque ele fica desmoralizado. Quem fica descredibilizado no negócio, RG, é quem postou a porra da Mas todo da mundo matéria. que desmente, desmente de verdade? Mas é que tá, independente de desmentir de verdade, você não tem uma prova, Sombra. É a mesma Não, coisa. não Ué, é mas assim, é fato, Mas- como não é? Mas a gente já viu aí, né? Eu sei que é ruim, viu, mano? Mas a gente já viu aí, por exemplo, vou dar um exemplo aí do Tite. O Tite falou que não queria voltar, que não sei o quê, daí a pouco tava contratado. Tava gravado em áudio. Não, mas vídeo. aí tava E ele gravou gravado, em vídeo. Domênico. E ele Não, fala, sim, me chame mano. de mentiroso. Exato, me chame de mentiroso. exato, E ficou com uma cara de exato. imbecil. Ah, hoje rolou Ficou com isso uma aí cara de novo. O imbecil. Jardim. Aconteceu, o Jardim falou que só treinava o Cruzeiro. O Jardim- Não. Então, Mas ele não ficou nem 6 meses Não, mas, fora. mas aí a partir do momento, ô Domênico, isso que você falou do Tite, depois contra ele. E eu não tô Sim. dizendo que o Hugo Souza não tenha dito, eu não tô falando isso, eu tô analisando os fatos. Tô analisando uma matéria que foi escrita. Ele deu a negativa, E né? tô analisando a resposta do cara. Sim, E analisando sim, os dois e- pontos, Domênico Gato, quem fica mal na história é o jornalista. Será? Porque, ó, na né, matéria, mano? viu, Por enquanto, Dodô? né? Se Na depois matéria- da Copa ele vai embora, aí o cara fala, pô, tá vendo? Eu sabia. Agora tem um detalhe, né? Eu acho difícil, né, mano, ele ir embora depois da Copa. não porque acho, pra ele se ir ele- embora... Não, eu vou dizer pra vocês. Ah. Porque só pra concluir aqui, pra ele sair,
pra ir pra Europa, ele precisa jogar. Ele não vai jogar, ele é o terceiro goleiro da seleção. Mas você não tá entendendo, Domênico. Seleção Entendeu? brasileira, mas seleção brasileira, muitas Vitrine vezes. Só pra concluir, com relação ao Hugo Souza. Hugo Souza, Domênico, é um dos goleiros hoje que mais se destaca no Brasil. É um dos goleiros aí cobiçados, inclusive pra ir pra Copa. Se ele Milan for pra já Copa, tentou, né, Domênico mano? Gato, se ele for pra Copa, é um carimbo que ele precisa já dentro do passaporte. Porque muitas vezes quando você tem exigência de jogador brasileiro em seleção, não é jogando. É o fato dele ser convocado. Sim, tem esse Entendeu? detalhe, Então é tem o esse fato dele detalhe. estar junto, postar uma fotinho, tô na Copa. Claro. É outro peso, Dodô. É goleiro que chega com impacto de seleção Sim, brasileira. mas se ele mesmo sendo joga, ruim. mano, e mostra serviço, Não, é outra muito mais coisa. rápido. Não, mas entendeu? Isso que eu pra um quis cara, dizer. Domênico, que já recebeu propostas aí de Milan, Besiktas, uma Copa do Mundo, mesmo como terceiro goleiro, você pode ter certeza que não vai depreciar o preço, vai isso aumentar ainda isso é mais. fato. Ele não Precisa nem tem, jogar. não tem necessidade do jogo, viu, É a Dodô? presença dele Você lá. tem que passar pela seleção. Mas reflita bem a respeito do seu conceito, a respeito do jornalismo. Não, mas Não, o é- Sombra, eu não tô nem falando que o cara tá errado. Eu tô dizendo que fica mal pra ele. Na Porque se ele não matéria, tiver, mano. de fato, alguma coisa que Mas só comprove vai ficar e de desminta mal o jogador... quando acabar a Copa e ele não for, né? Não, mas o Domênico... Não, ele não, até não, lá depois fica daquele negócio, né? Não, mas o Domênico, se pintar a proposta do Milan oferecendo 30 milhões de euros, 40 milhões de euros pelo Hugo Souza, ele vai. Ele Até se vai, ele não vai quiser. ficar mal. Exato. Então tem propostas que sim e tem propostas que não. Agora, se pinta uma proposta de 5 milhões de euros pro Hugo Souza, que é uma proposta baixa, e ele começa a bater o pé falando eu quero ir, aí o cara tem razão, porque ele tá forçando uma barra. Mas se chega uma proposta extremamente alta pro Corinthians, não tem como segurar, Dudu. E o 30 milhões de euros Corinthians por um tem goleiro, não vai? 60%, né, mano? Vai. E ô, mano, até aproveitando esse gancho aí de Copa do Mundo aí, lesão do ligamento do Rodrigo, hein? Tá fora da Puxa Copa, vida, hein, hein? mano? Que pena, hein? É, uma pena, cara. É o peso do... Uma pena. Dobradiça. Não. Agora, ô, mano, na Deixa matéria, eu- só um parênteses, Pô, viu, cara, Montinho? eu Não, vou só fazer pra finalizar, porra. na matéria, Quer fazer a manchete? a diretoria, tá escrito Caramba, o na Mota matéria... pegou pesado, hein? Você não aí. viu isso aí, ô, Vieira? Caralho, fazer já deu essa uma manchete? manchete. Tá Já falou todos os detalhes. É porque discutiu tudo, ele tá vem voltando, com um cara. monte de Então, informação mas é pela fácil. metade. Você lê a E matéria aí toda ele do não Globo. explica direito o que Começa tá por falando. aqui, ó. Começa Não, desde você o não começo, sabe ó. ler, como é que você vai falar? Segue o jogo, sem falatório. Agora eu quero saber de você, fiel. Martínez fará falta nesse elenco? O Corinthians precisa realmente de um goleiro reserva? Você acredita que o Hugo Souza possa sair do timão depois da Copa? Deixe a sua opinião aqui no comentário. E se você também é o louco do Corinthians, se inscreva e deixe seu like aqui no vídeo. Tamo junto, bando de loucos, e vai Corinthians!